Carinhoso boa noite. Eu sou João Alberto Rodrigues de Souza, vice-presidente do Cinesp. Nossa saudação a todas as pessoas que estão participando desse Cinesp Diálogos, que vai debater novamente o mesmo tema da última apresentação, porque esse tema é muito importante, né? Não é um tema qualquer, porque o PL 573 de 2021, que está tramitando atualmente na Câmara Municipal de São Paulo, é uma ameaça muito grande a todos os trabalhadores da educação, e não só os trabalhadores da educação, a todos os trabalhadores do município de São Paulo. Porque se você retira a contribuição do sistema próprio de previdência, você está afetando todo mundo. Então, não se pode aceitar o discurso que certos vereadores têm feito ao dizer que o PL é um avanço, quando na verdade é um retrocesso, porque já foi abandonado em todos os lugares onde se tentou fazer isso. As mentiras que são colocadas, como dizer que os sindicatos apoiam a terceirização na educação infantil, o que não é verdade. Nós temos lutado historicamente contra toda forma de terceirização, inclusive na educação infantil. O governo é que se recusa a nos ouvir. E é óbvio que os sindicatos não podem aceitar que aconteça qualquer forma de terceirização, porque o Cinesp nasceu trazendo no seu DNA a defesa da carreira e a defesa do concurso público. E nós não podemos aceitar um projeto de lei que vem justamente na direção contrária a essas nossas crenças. Nós não aceitamos esses argumentos de que se é aberto ao público, significa que é público. Nós temos uma série de equipamentos no município de São Paulo que foram terceirizados e estão abertos ao público. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o discurso de determinados vereadores de querer tapar o sol com a peneira e fingir que não se trata, no PL 573 de 2021, de mais um ataque aos trabalhadores, de mais uma tentativa de terceirização e de retirar os direitos da população usuária do serviço público, principalmente daqueles que estão em situação mais catastrófica dentro da cidade, que são aqueles que mais precisam do serviço público. Porque se a gente for às periferias dessa metrópole paulistana, nós vamos ver que quem representa o serviço público lá, basicamente, é a educação. Basicamente, são as escolas que são tocadas desde da madrugada até o fim da noite por trabalhadores concursados, servidores públicos, aqueles que atrelaram sua história à história do serviço público no município de São Paulo. Então, hoje nós temos a participação de dois palestrantes muito especiais, que eu passo a palavra para a Letícia agora, para que ela possa introduzi-los e que a gente tenha o prazer de ouvi-los daqui a pouquinho. Muito obrigado. Letícia. Boa noite a todos e todas. Eu sou Letícia, supervisora escolar e dirigente do Cinesp. E esta noite, então, temos a presença de duas pessoas extremamente engajadas na luta por uma educação pública e de qualidade, que irão dialogar conosco sobre o PL 573 e as implicações que ele traria à educação municipal de São Paulo, se aprovado. Para iniciar esse debate, eu convido o professor Eliseu Gabriel. O Eliseu é professor e está no 6º mandato como vereador de São Paulo, filiado ao PSB. É o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo
E presidindo esta pasta, tem pautado os problemas da rede municipal de educação junto aos demais vereadores. Professor, fique à vontade que a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu queria dar os parabéns ao Cinesp, que está sempre presente nas lutas, lá na Câmara, presença permanente do Cinesp. Isso é de uma importância muito grande, porque nos dá condições de, inclusive, levar adiante uma série de coisas que a gente, sem o apoio do Cinesp, da mobilização que acontece, a gente não conseguiria muitas coisas que a gente consegue reverter. Bom, em primeiro lugar, esse projeto de lei da 573/2021, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu estou na Câmara há 22 anos. Eu nunca imaginei que houvesse um projeto tão pernicioso, tão ruim, tão, assim, com uma maldade, uma ignorância total do que acontece no sistema, na educação pública no município de São Paulo, como esse. Eu não imagino. Esse é muito pior do que Sampaprev, qualquer outra coisa. Esse é muito pior, né? Porque passa de uma série de pressupostos, inclusive tem uma série de considerações mentirosas, né? Garantia de acesso à educação em parceria com as organizações, tudo mentira, coisa que não tivesse existindo nada, estivesse inventando a roda, né? É uma vergonha existir um projeto desse passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que não deveria passar, porque ele tem vício de iniciativa, mas passou. E o mais impressionante, ele ia ser votado imediatamente num acordo que houve com a presidência da Câmara, eu não sei com quem, né, com eles ali, ia ser votado imediatamente. A gente teve que correr e pôr o pé na porta, vamos dizer assim, de uma forma meio desesperada para impedir que ele fosse votado. E seria aprovado, por incrível que aconteça, que pareça. Então, é dramático essa questão, mas a mobilização que foi conseguida, enfim, nós lá dentro da Câmara, alguns vereadores e também o Cinesp e outras forças de sindicatos e mobilizações, fez com que desse para ter tempo das pessoas perceberem o que estava acontecendo e começando a dizer, não, espera aí, isso aí é um absurdo. Então, é um projeto claramente de privatização da educação pública, né, que vem junto de uma postura extremamente atrasada desses neoliberais brasileiros, né, neoliberais fundamentalistas, que já estão fora de modas no mundo inteiro, como o João falou, que realmente eles estão atrás de negócios, né, atrás de inícios de negócios. Então, onde é que tem dinheiro público, ainda que eles não conseguiram enfiar a mão? É na educação. É o dinheiro público estabelecido pela Constituição, pela lei orgânica do município, e assim vai. Tem lá uma porcentagem dos recursos arrecadados tem que ir para a educação. Muito bem, como eles não conseguiram mexer nisso, eles estão com essa história de terceirizar, que é uma forma de encontrar uma nova oportunidade de negócio. Ou seja, eles querem dizer que eles fazem a educação pública, mas quem paga é o governo. Só que não é só isso, eles querem fazer a gestão. Todos os artigos, depois vamos conversar com o Daniel Cara e com vocês, depois a gente entra em detalhes, não vou ficar falando aqui um tempão muito grande. O artigo 11º, 12º, 13º são absurdos, né? Na verdade, eles querem tomar conta e que o professor que não quiser, o professor ou gestor que não quiser entrar no esquema deles, tem que pedir demissão, ou então ser removido para um outro lugar, né? Ele passa por cima da gestão democrática, passa por cima do concurso público, simplesmente acaba com tudo. É realmente um absurdo isso, e nós temos que trabalhar muito forte para que isso não passe na Câmara Municipal de São Paulo. Por incrível que pareça, vou dizer para vocês, por incrível que pareça, uma bomba dessa podia ter sido aprovada se a gente não tivesse atento lá. Vê que coisa maluca. Eu não sei depois qual seria a reação do prefeito em relação a sancionar ou não, mas é muito estranho que forças importantes lá na Câmara forçaram muita barra para que isso aí fosse colocado em votação. Até para ser discutido na Comissão de Educação, que foi uma questão que nós exigimos, que eu exigi, porque senão a gente iria obstruir todas as pautas da Câmara,
até para que a gente queria que fosse, veja só, um projeto dessa magnitude sequer passou pela Comissão de Educação. Ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi para o chamado Congresso de Comissões, que é uma aberração que existe na Câmara Municipal, né, que era uma coisa para se fazer de vez em quando, mas virou moda, tudo vai para o Congresso de Comissão, passa por cima das comissões de mérito. Depois de muita luta, nós conseguimos que esse projeto passasse pela Comissão de Educação. Veja que absurdo. O óbvio, tivemos que lutar pelo óbvio, né? Que era uma decisão do próprio regimento, né? Que exige isso. E, por fim, conseguimos marcar uma audiência pública que será no dia 9 de abril. Enfim, para começar, acho que é isso, né, Letícia, João, Daniel? Isso, professor. A gente vai conversando, né? E para isso, então, eu já chamo o nosso segundo convidado, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, doutor em Educação, mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais, todos os títulos pela Universidade de São Paulo, dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que coordenou entre 2006 e 2020, é membro do Conselho Universitário da Unifesp desde 2015, foi vencedor do Prêmio Darcy Ribeiro 2015, concedido pela Câmara dos Deputados em nome do Congresso Nacional. Então, convido você, Daniel, para suas contribuições acerca desse projeto e depois a gente abre esse bate-papo. Tá ótimo. Letícia, só uma pergunta. Quanto tempo aqui de fala aqui para fazer a introdução? Eu tenho que me controlar, porque se me deixar falando aqui, eu acabo estourando o tempo. Vamos lá, 20, 25 minutos. Tudo bem. Qualquer coisa a gente para e conversa e chama Eliseu, tá bom? E vai fazendo esse bate-bola. Tá ótimo, maravilha. Bom, primeiro lugar, quero cumprimentar a Letícia, que está aqui coordenando junto com o João Alberto essa iniciativa, essa atividade. Quero também agradecer o convite, né, a interlocução que foi feita pela dirigente do Cinesp, a Rosana. Quero dizer que sempre é um prazer conversar com o Cinesp e, principalmente, nesse sentido, quero fazer um reconhecimento a essa luta do Cinesp, né, que é uma luta de todos nós, em defesa da educação pública. E sempre lembrando, né, como bem colocou o Eliseu Gabriel, que eu tenho muito, muito orgulho de ter como representante, é da minha região ali, da região de Pirituba, Jaraguá. O Eliseu colocou com muita propriedade as críticas ao projeto 573 da Cris Monteiro, do Partido Novo, que busca criar uma alternativa, né, na prática, estabelecer uma estratégia de privatização da educação municipal na cidade de São Paulo. E é importante, nesse sentido, já aqui embarcando na nossa conversa, a gente ter muito claro que essa iniciativa da Cris Monteiro, essa iniciativa do Partido Novo, o Eliseu já disse isso, o João também, é uma iniciativa que, se a gente considerar o mundo, aquilo que está sendo debatido no mundo sobre educação e sobre gestão da educação, essa é uma política que está superada nos outros países, em especial nos Estados Unidos. Então, aqui, fazendo uso do sábio ensinamento que eu aprendi do meu avô Laurindo, que a gente precisa aprender a olhar para além dos ponteiros do relógio, eu preciso entender as engrenagens do relógio. E fazendo aqui um diálogo com a fala do Eliseu Gabriel, eu vou apresentar para vocês a forma como isso se estabelece, esse tipo de política se estabelece no mundo, já adiantando que o Eliseu, de forma muito apropriada, ele colocou o problema central, né? E a questão central é uma estratégia de negócio. E é uma estratégia de negócio com algo que não combina com a racionalidade empresarial, que não combina com a lógica empresarial, que é o direito à educação. Então, a minha fala vai perpassar por aí. Eu vou procurar aqui ficar em 15, 20 minutos, né, já que já iniciei algum tempo, para não tomar muito conta do debate aqui, fazer da mesma forma generosa que minha intervenção, como foi a do Eliseu Gabriel, para depois a gente seguir numa conversa mais aprofundada. Mas o ponto concreto, eu acho que esse ponto a gente precisa ter claro, e o Eliseu já trouxe esse ponto, o João Alberto, de maneira muito apropriada, também trouxe esse ponto. E esse tem que ser o elemento chave de ponto de partida para análise.
A estratégia que se coloca no PL 573, da Cris Monteiro, e é sempre bom lembrar o nome da autora, porque é importante ter clareza, né, de quem se posiciona de forma adversária ao direito à educação. Esse projeto de lei, na prática, ele tem uma lógica, que é uma lógica oriunda concretamente do neoliberalismo. Neoliberalismo como uma teoria social e política, uma filosofia moral, inclusive, muito mais até do que um projeto econômico, mas que também perpassa por um projeto econômico. Muitas vezes, no debate público, Eliseu, você sabe disso, quando a gente vai fazer debates nas universidades, entre professores, especialmente professores que estão ali, né, no trabalho concreto, né, que é o mais importante de todos, nas salas de aula, com dirigentes de educação, muitas vezes aqui no município de São Paulo, envolvendo o Cinesp, quando a gente conversa também com acadêmicos, quando a gente fala de neoliberalismo, a tendência concreta das pessoas, até pela forma como é feito o debate público, é entender o neoliberalismo como uma espécie de sucessão do liberalismo. E eu quero dizer para vocês que isso está completamente equivocado. Eu sou professor de Economia da Educação, e é importante até que o Partido Novo tenha consciência disso. Nem o Adam Smith, nem o Alfred Marshall, nem o John Stuart Mill, entre os clássicos do pensamento liberal, defendiam, olha só o que eu estou dizendo para vocês, hein, uma educação que fosse gerida e fosse pensada, principalmente pensada, até mais do que gerida, sob uma racionalidade empresarial. Todos esses autores compreendiam que a educação, sim, e eles são liberais, é inexorável eles pensarem dessa maneira, de que a educação ela tem uma função de formação para o mundo do trabalho, mais vinculado até ao mercado de trabalho. E desse aspecto nós temos discordância, porque a educação vai muito além. Claramente, ela envolve qualificação para o trabalho, como diz a nossa Constituição, mas também, como diz a nossa Constituição no artigo 205, a educação também é dedicada ao pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Mas observem o que eu vou dizer aqui. Entre os liberais, os grandes liberais clássicos, Adam Smith, John Stuart Mill e Alfred Marshall, que já é uma transição, mas todos eles vão dizer que a educação ela tem que estar dedicada essencialmente ao aperfeiçoamento humano. E vão reconhecer um papel fundamental do Estado para a garantia do direito à educação. Não exatamente nesses termos, porque são termos mais apropriados no século XX, mas no século XIX, num sentido muito próximo daquilo que se convencionou como direito à educação no século XX, especialmente a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Então, a ideia da educação como sendo uma política, uma ação de Estado, uma ação social, sempre esteve vinculada a uma ação de Estado que deve ser uma ação de Estado até por ser um fator estratégico. O problema concreto é que isso era uma realidade, foi uma realidade, inclusive, praticamente tratada como um consenso econômico até a emergência do neoliberalismo a partir da segunda metade da década de 40, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando um conjunto de intelectuais liderados pelo Hayek, eles montam uma sociedade chamada Sociedade Mont-Pelerin, que é uma espécie de zona turística da Suíça, onde eles se reuniam, Mont-Pelerin, né, que é uma estação de esqui, hoje, inclusive, e eles se reuniam ali para construir uma nova doutrina econômica, e essa doutrina econômica ela estava pautada em alguns princípios que são fundamentais. Ela tinha como objetivo, Eliseu, você sabe bem disso, desconstruir o estado de bem-estar social que a gente sequer estabeleceu no Brasil, e tinha também como um outro objetivo fazer frente ao modelo soviético. Então, ela queria desconstruir aquilo que ocorria na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns outros países, poucos países do mundo, mas que a ideia de que é preciso garantir direitos humanos e é preciso garantir qualidade de vida para todas e para todos, e o direito à educação é um direito central nesse projeto. Então, eles lutavam contra isso e lutavam também contra o regime soviético. Eu vou ficar aqui na questão do estado de bem-estar social, porque é disso que se trata, esse é o modelo da nossa Constituição Federal. E é importante dizer que esses grupos, né, que se constituem a partir da Sociedade Mont-Pelerin,
e que vão ter várias faces ao redor do mundo. E hoje, no Brasil, uma dessas faces é, por exemplo, a lógica, né, o pensamento do Partido Novo. Esses grupos, eles trabalham numa perspectiva de que aquilo que é básico, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para a realização da vida, eles observam como sendo uma iniciativa de que o Estado está, na prática, simplesmente provendo um serviço e não garantindo um direito. E essa perspectiva é uma perspectiva que, por si só, no caso do Brasil, um país tão desigual, é dramática. Mas, ao longo do tempo, o neoliberalismo foi encontrando, a partir de reformas educacionais nos Estados Unidos, e aí eu estou aqui só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de 1983, um relatório que foi publicado na época do governo Reagan, que se chama Uma Nação em Risco, traduzindo aqui para o português, que começou essa onda de reformas que desemboca nesse projeto da Cris Monteiro. E esse relatório, ele vai apresentar que a educação ela vive um problema, que os Estados Unidos da América, se não mudasse a educação, ele certamente não conseguiria ter oportunidades de competição no mundo. Mas esse é um relatório que ele faz uso desse discurso, mas para implementar um modelo neoliberal. E olha só o que tem nesse modelo neoliberal, afinal de contas, é o governo Reagan. E 3 chefes de Estado lideram o liberalismo no mundo naquele momento. Governo Pinochet no Chile, governo Ronald Reagan nos Estados Unidos e governo Margaret Thatcher no Reino Unido. E o que era a solução que era proposta? Eles vão trabalhar numa ideia de que o direito à educação ele tem que ser praticamente tratado como algo secundário na gestão da política educacional, que o centro da política educacional tem que ser a oferta de educação e que essa oferta de educação ela tem que ser garantida a partir de uma racionalidade econômica. Como bem diz o meu orientador de doutorado, Vitor Henrique Paro, e ele tem feito livros sobre isso, o último livro dele, inclusive, é muito interessante, que ele fala sobre o diretor escolar e trata o diretor escolar como um educador e não como um gerente. E essa é a perspectiva, a ideia do diretor como gerente é a perspectiva do projeto da Cris Monteiro. Mas observem que quando eles constroem a crítica à política de educação, eles vão dizer que o direito à educação é um problema e vão focar exclusivamente na aprendizagem, testada por avaliações de larga escala, estimulando a competição entre as escolas e fazendo com que a gestão das escolas ela deixasse de ser uma gestão pedagógica, como todos nós, o Cinesp defende, eu defendo, Eliseu Gabriel defende, porque a administração escolar ela tem que ser a utilização racional dos meios, né, dos instrumentos, dos meios, para o objetivo do aprendizado pleno dos estudantes, no sentido do pleno desenvolvimento da vida, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, mas eles abrem mão dessa questão e vão dizer que a única coisa que importa é o resultado em avaliação de larga escala. Isso em 1983. Em 1990, nos Estados Unidos, a partir desse relatório, um grande economista chamado Eric Hanushek, ele lidera a elaboração de um livro que chama Fazendo as Escolas Trabalharem, traduzindo aqui para o português, né? Eu estou lendo aqui o nome do livro em inglês e já traduzindo para o português. Aperfeiçoando a performance e controlando custos. E o grande lema desse livro, para todo mundo que acompanha a gente aqui, o grande lema desse livro é essencialmente a ideia de que o problema da educação, e vocês já ouviram esse discurso muitas vezes aqui no Brasil, não é um problema de financiamento, não é um problema de valorização dos profissionais da educação. O problema da educação, para esse autor, o Eric Hanushek, é de gestão escolar, e ele não está preocupado com gestão pedagógica, ele diz claramente isso no livro. Ele vai dizer que é preciso controlar os custos da educação e fazer com que os estudantes com escolas com custos controlados tenham o desempenho ótimo, ao menor custo, o melhor resultado nas avaliações de larga escala. O que acontece concretamente, e a gente precisa ter isso muito, muito, muito claro, é que também esse livro do Eric Hanushek não conseguiu obter os resultados que ele gostaria de obter, porque a questão da educação é essencialmente uma questão pedagógica. E por mais que eles começassem a fazer algumas estratégias que a gente também verifica no Brasil, estreitamento curricular, ensinar para o teste,
e a fraude, que se tornou prática corrente nos Estados Unidos, a Diane Ravitch, inclusive, é uma autora que tem chamado a atenção desse problema, tem livros traduzidos aqui no Brasil. Por mais que eles encaminhassem nesse sentido, isso não deu resultado. E a partir do início dos anos 2000, nos Estados Unidos, o governo Bush, naquele momento até com o apoio da Diane Ravitch, por isso que ela se torna uma crítica, porque ela implementa esse modelo e vê que não dá certo. O governo do George Bush, o Bush filho, implementa uma política chamada No Child Left Behind. Nenhuma criança para trás. E essa política ela tem como princípio fundamental o estímulo às charter schools. O que são as charter schools? São exatamente entidades privadas que fazem a gestão de escolas públicas, e se elas vão mal na política da No Child Left Behind, né, que na política nacional dos Estados Unidos de educação, essas escolas, inclusive, corriam o risco de serem fechadas. O objetivo dessa política, inclusive, para deixar bem claro aqui, foi aquilo que o Fernando Holliday deu de declaração para a Veja em relação a esse PL da Cris Monteiro. O objetivo era criar competição entre as escolas. O objetivo era criar a competição, inclusive fazendo aquilo que, anos atrás, um economista que tem muitos problemas de compreensão sobre educação, que é o Gustavo Iosp, mas teve um espaço enorme na imprensa da área de educação, hoje está completamente obscurecido. O Gustavo Iosp dizia que era preciso colocar uma placa com IDEB na frente da escola para gerar essa competição entre as escolas. Bom, e o resultado dessa política, coisa que a Cris Monteiro desconhece, é que recentemente, não tão recentemente assim, em meados da década passada, essa política ela foi desconstruída e os Estados Unidos hoje vive num limbo jurídico na área de educação porque ele deixou de fazer aquele grande sistema de ensino dos Estados Unidos que foi criado e constituído a partir das ideias do John Dewey, que foi o mentor do Anísio Teixeira, um dos maiores educadores da história do Brasil. Mas os Estados Unidos abandona a política do No Child Left Behind e começa a perceber que as charter schools, que é a ideia do projeto da Cris Monteiro, não funcionam. E não funcionam concretamente por quê? Porque a competição entre as escolas não gera maior aprendizado, porque os alunos podem até ir bem em testes, mas eles não têm capacidade de resolver problemas, porque a gestão pública, e foi muito bem colocado pelo João Alberto aqui no início da fala, a gestão pública ela precisa ser exercida pelo Estado porque é de interesse público o processo de educação e o processo público, a única maneira de você manter o processo público efetivamente é fazendo uma gestão do Estado que, sob o Estado, a gente consegue estabelecer várias alternativas de controle social, e aqui eu estou rezando o Padre Nosso ao Vigário, porque vocês, como especialistas, como gestores, como supervisores de ensino, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, da importância dessa gestão, e principalmente no caso da cidade de São Paulo, fica evidente, agora eu tenho um grupo de orientandos que estão analisando os contratos das creches conveniadas, fica evidente que esse tipo de aliança, esse tipo de parceria de gestão privada, na prática, acaba beneficiando grupos econômicos. E aí, qual que é a grande questão dessas políticas, e que foi muito bem colocado pelo Eliseu Gabriel? Tem um autor que se destaca hoje na análise do neoliberalismo, e é uma escola, tem a escola francesa, que é o Michel Foucault e o Bourdieu, e agora, mais precisamente, o Christian Laval e o Pierre Dardot, que tem livros editados recentemente pela Companhia das Letras, pela Boitempo, que são autores bastante importantes no debate sobre educação e sobre neoliberalismo na educação e sobre neoliberalismo em si. E tem a escola crítica do marxismo, que é do Perry Anderson, que consegue comprovar por A mais B, fazendo uma análise de todas essas políticas, na área da saúde, na área da assistência social e principalmente na área de educação, conseguem mostrar aquilo que o Eliseu Gabriel trouxe. Todas essas alternativas, até mesmo as reformas que foram implementadas nos Estados Unidos e que naufragaram, não geraram qualidade da educação, nada mais são do que estratégias de negócio. Isso já está acontecendo com as creches municipais do estado de São Paulo, aliás, da cidade de São Paulo, melhor dizendo. E essas creches municipais, ainda que elas ofertem um serviço imprescindível para a sociedade, os convênios têm inúmeros problemas, especialmente relacionados a estratégias de gestão, remuneração dos profissionais, a qualidade do que é ofertado pelas crianças. Então, o projeto da Cris Monteiro, além de não dar certo em termos educacionais e pedagógicos, e a experiência dos Estados Unidos comprova isso, antes dos Estados Unidos, a experiência da Suécia, antes da Suécia,
a experiência de outros países escandinavos que tentaram, menos a Finlândia, implementar modelos de privatização, o que está acontecendo no Chile, que está revogando a lei educacional do Pinochet, que eu não sei se vocês sabem, a última lei do Pinochet, antes de perder o poder no Chile, foi exatamente a lei educacional que fortalece esse projeto das charter schools, que é a gestão privada dos espaços públicos. Também no Chile a gente está vivendo um momento agora de revisão dessa política, ou seja, não funciona em termos educacionais, e o único elemento que de fato gera dinamismo em termos de processos é um dinamismo econômico que serve para concentrar renda e determinar que a educação passa a ser um negócio. O problema concreto é que a educação, a racionalidade pedagógica, ela não combina com a racionalidade dos negócios, com a racionalidade neoliberal. Então, concretamente, esse projeto é um projeto extremamente preocupante. Ele vai criar uma crise enorme numa rede em que pese as más gestões, ela tem sobrevivido graças à qualidade dos profissionais da educação. Os profissionais da educação na cidade de São Paulo, eles são imprescindíveis para a manutenção da rede, e eles são, na prática, o pilar da rede, e eles estão sendo atacados com essa política. E o resultado, a gente não precisa nem ir muito longe, pode ser equivalente àquilo que aconteceu, como o Cinesp bem denunciou na sua página na internet. O que vai acontecer com esse projeto é criar o PAS da educação, aquele PAS da saúde do Maluf que deu totalmente errado e que hoje custa ainda muito caro para se reverter esse projeto de privatização. Então, é uma política equivocada, é uma política extemporânea que já passou no mundo, é uma política que serve para desconstruir o que existe de mais importante, que é o protagonismo dos profissionais da educação na gestão das nossas escolas, desconstrói o espaço público. E a única justificativa, e que essa justificativa não interessa em nada ao povo paulistano, é que serve para estabelecer linhas de negócio. E é por isso que o Cinesp está certo em se posicionar de forma contrária, por isso que é preciso fortalecer o trabalho do Eliseu Gabriel e de todos os outros vereadores e vereadoras que lutam contra essa medida, e não é aceitável que esse projeto seja aprovado na cidade de São Paulo. Para finalizar, há uma argumentação de inconstitucionalidade. Eu também considero que o projeto é inconstitucional, ele fere o artigo 213 da Constituição Federal, que nós não deixamos ser alterado na emenda 108, que aprovou o novo Fundeb. Eu participei ativamente desse processo, inclusive em aliança com o Cinesp, aqui na cidade de São Paulo. A gente não deixou a alteração do 213, que era o objetivo do Partido Novo, da Cris Monteiro, mas não, o Partido Novo perdeu todas as votações para a campanha nacional pelo direito à educação, né, que era quem estava ali fazendo frente ao Partido Novo nessa questão, em aliança com diversos parlamentares responsáveis, como o Eliseu Gabriel. Então, o projeto é também inconstitucional e, concretamente, eu só vejo defeitos na proposta. E acho que a gente, de fato, precisa ter a compreensão que se trata muito mais de um interesse mesquinho do que uma preocupação sincera e honesta em relação ao direito à educação. E se não for um interesse mesquinho, supondo que os defensores do projeto argumentem que não é para criar novas linhas de negócio, em termos educacionais, esse tipo de perspectiva é um fracasso. Inclusive porque gera mais competição entre as escolas, maior desagregação na rede e gera ainda mais discriminação, especialmente das pessoas mais vulneráveis que precisam de uma educação ainda melhor, porque a educação é um direito que abre porta para os demais direitos. Então, peço desculpas se falei muito rápido aqui, mas eu tinha muita coisa para dizer, mas cumpri meu tempo aqui, viu, Letícia? Então peço desculpas assim se eu estourei um pouquinho, mas é um prazer sempre estar com vocês, eu me animo, falo muito, e podem contar comigo por que der e vier nessa agenda. Foi muito bom ouvi-los, né? O professor Daniel Cara é sempre muito brilhante, e também o professor Eliseu Gabriel, que nos prometeu detalhar um pouco mais sobre esse PL. Então, eu passo a palavra para ele de novo, para que a gente possa ouvir esse detalhamento que ele tem para as discussões sobre esse nefasto PL que está tramitando na Câmara Municipal. Professor Eliseu, de novamente com a palavra. Então, primeiro eu queria parabenizar o Daniel Cara, como sempre, muito brilhante. Muito bom te ouvir, Daniel, muito bom mesmo. Você coloca a gente entender coisas incríveis, muito legal mesmo. Olha, com relação ao projeto, ele tem uma série de introduções
que significa que eles dizem que querem melhorar a qualidade do ensino a partir de um novo modelo de gestão. É bem isso que o Daniel falou, né? Buscando diferentes estratégias e não sei o quê, uma grade curricular mais aberta ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. É uma conversa mole enorme, né, que tem aqui. Eles querem criar um ambiente atrativo e dotar de experiências inovadoras para que o principal interessado aluno desenvolva conhecimento e protagonismo, a autonomia. Então, na verdade, eles fazem uma série de introduções que, como muita gente que não consegue, muitas vezes, ter uma visão mais crítica do que está acontecendo, começa a achar interessante. Veja, são 9 artigos falando essas obviedades, né, dizendo que vão continuar cumprindo os preceitos da base comum curricular, do Plano Municipal de Educação, tudo conversa mole, né? Aí ele vem depois, daí só no artigo 10º, que eles falam assim: as organizações sociais terão liberdade para estruturar a matriz curricular, olha só, o projeto político-pedagógico, as metodologias de ensino e organização escolar, assim como os materiais pedagógicos das escolas, desde que aprovados previamente pela Secretaria Municipal de Educação. Imagina. Como estabelece, assim como, olha, até estabelecer a carga horária da escola assistida, desde que obedeça o mínimo previsto nas legislações referentes. Você vê como eles são bonzinhos, né? Vão seguir a lei. Depois vem o artigo 11. As organizações sociais terão autonomia para montar e gerir o time de professores, diretores, vice-diretores e de secretário escolar da instituição, conforme previsto na lei tal, não sei do que, respeitadas as limitações impostas, não sei que lei que eles estão citando aí. Depois, o artigo 12, os funcionários efetivos das escolas que se tornarem assistidas pela organização social poderão pleitear ingresso no modelo de gestão e contratação da organização social parceira, ou para aqueles que não queiram se submeter ao novo regime de contratação proposto pela OS, poderão solicitar remoção para outra instituição pública municipal. Então, vê que barbaridade. Simplesmente, eles abocanham a gestão, as escolas, os prédios, eles decidem quem vai dar aula, onde vai dar aula, quer dizer, acabou o concurso, acaba tudo. É realmente um golpe dos mais atrasados, do mais absurdos, né, que estão colocando na educação pública. E o que a gente vê, né, que o Daniel também falou, que a educação pública na cidade de São Paulo, ou no Brasil mesmo, não é fácil de fazer, é uma coisa difícil, porque as condições sociais da maioria dos alunos é terrível, né? A gente tem em torno de 45 a 50 milhões, se não me engano, de alunos em escolas públicas, e é graças a essa escola pública que muitos desses alunos têm alguma chance na vida, né? E a propaganda que essa turma faz é muito ardilosa, né? Eles vão nessa onda, né? Que até muita gente de esquerda, até alguns companheiros nossos, eu já tenho falado isso para eles, tem mania de ficar metendo pau na educação pública, né? Porque está quebrado, quebrou a janela, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Eu fico o tempo inteiro jogando água nesse moinho de dizer que a educação pública não presta. Então, a vereadora, quando ela defendeu pela primeira... antes de ela fazer esse projeto de lei, ela ia todas as vezes que ela falava, ela ia lá falar mal da educação pública, que é um lixo, que é uma porcaria, que não serve, que é uma droga, onde já se viu gastar dinheiro público com uma educação de baixa qualidade. Existe essa conversa também ao longo da mídia, da grande imprensa, que a educação pública não presta. Quer dizer, é um absurdo falar isso, né? Eles sempre comparam isso com as escolas públicas, das escolas privadas do primeiro grupo, talvez, com Santa Cruz, com Vera Cruz, com o Colégio Bandeirantes, né? Mas precisa ver o aluno que vai lá no Santa Cruz, no Bandeirantes, em outras escolas, no Porto Seguro. Que aluno é esse? Aluno que tem uma família muito bem estabelecida, com grandes posses, paga, sei lá, uma fortuna, 7, 8, sei lá quantos mil reais por mês para o aluno, para a escola, alguns têm bolsa, mas a maioria não tem. E esses alunos têm também todo um apoio da própria família, de professor particular, professor de judô, professor disso, professor daquilo, viaja pelo mundo. Então, é diferente, né? Você achar que está elevando o nível. Olha que nível esses alunos que estão aqui nessa escola. Agora, eu quero ver pegar um aluno lá da comunidade, lá,
que tem uma família do jeito que a gente sabe, que não tem mal, consegue ter alimentação adequada, que a família é destruída, que normalmente é só a mãe que toma conta, ou a avó, o ambiente cultural que eles vivem é um ambiente de dificuldades, né? Quero ver fazer alguma coisa com um aluno desse, né? Como é que vai fazer? Quem faz é a educação pública, porque tem uma coisa que foi dita pelo Daniel, que ela sobrevive graças à qualidade dos profissionais da educação em São Paulo. É impressionante a qualidade e a dedicação dos profissionais, da imensa maioria dos profissionais da educação da cidade de São Paulo e de todo o Brasil. E se a gente quiser fazer alguma comparação com essas creches, né, essas creches municipais, agora pegando essa questão das creches terceirizadas, é claro que essas creches conveniadas foi uma medida de emergência, né? Porque a educação infantil, a creche, vamos dizer assim, de uma maneira resumida, a creche não era uma coisa, não era uma obrigação, a creche era uma coisa de benemerência. Quem fazia a creche era assistência social, né? Tinha os parques infantis para as pessoas que não podiam, tinham que deixar o filho, ou pessoas de famílias desestruturadas, né? Então era uma coisa mais assim. Depois que a creche passou a incorporar a educação, ela continuou não sendo obrigatória, mas ela passou a ser, a partir, acho que 2001, se não me engano, se um cidadão quiser quiser creche, a prefeitura é obrigada a dar a creche para eles. Então, da noite para o dia, a cidade de São Paulo, por exemplo, tinha um estoque, né, de 800 mil crianças para entrar em creche. E como é que ia fazer isso, né, com concurso, com prédios? Então, essa foi a saída, né, de você fazer as creches terceirizadas, as creches conveniadas. Isso, inclusive, tinha na legislação, não me lembro bem, que tinha um prazo para que todas as creches fossem creches diretas, porque para que a prefeitura que o Estado não perdesse o seu compromisso de fazer a creche direta. Mas pegou moda, isso aí passou a ser um ramo de negócio, como disse bem o Daniel, um ramo de negócios que passou a ser interessante para muitos interesses, e acabou a situação como está. Existem algumas creches conveniadas e algumas instituições que são muito interessantes, mas a imensa maioria é precária, é com dificuldade, né? E se a gente fizer uma comparação, eu estava até pensando aqui, uma comparação entre essas creches privadas e creches diretas, tem algumas creches diretas que eu conheço que põem no chinelo as creches privadas, no chinelo, qualquer uma que seja. São creches incríveis, né? Professores ultra dedicados, prédios magníficos, horário praticamente integral, é uma coisa impressionante a qualidade das creches na cidade de São Paulo, e depois também depois dos 4 anos, ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2, é impressionante. Então, essa mania de meter o pau na educação, diz que a educação pública é uma droga, é uma mania que muita gente do nosso campo também tem, né? A gente precisa começar a tomar cuidado com o que fala, né? E também tem uma conversa que todo mundo fala, não, o problema do Brasil é a educação, só a educação salvará. Quer dizer, então, é claro, a educação é fundamental. Mas se você não tem uma educação combinada com um plano de desenvolvimento do país, com um país que tenha interesse em crescer, se desenvolver, se não tem o protagonismo do Estado no desenvolvimento econômico num país como o Brasil, não tem jeito, né? Você não há educação, por mais qualidade que se tenta, com um governo neoliberal fundamentalista, como esse do atual governo, não tem futuro mesmo. Haja educação, não há educação nenhuma no mundo tem condições de mudar essa situação. Então, eu acho que a gente tem que sempre entender, quando falam da Coreia, poxa, por que a Coreia se levantou? Porque a Coreia, por causa da educação. Sim, a educação foi muito importante, mas junto com a educação, houve uma ação forte do Estado no processo do desenvolvimento, no investimento público para o desenvolvimento na ciência, na tecnologia, enfim, nas universidades, tudo isso foi fundamental. Então, eu queria dizer isso, falar isso, e eu acho que a gente poderia agora lembrar bem que o Fundeb, que eu entendo do Fundeb, esse novo, inicialmente, pelo que eu me lembro, o Fundeb não abria a possibilidade de pagar creche conveniada com o dinheiro do Fundeb. Agora já é possível, pelo que eu entendi.
E certamente o que esse Partido Novo e outros aliados do Centrão, que também não é só o Novo, muita gente também não sabe do que se trata, né? Os caras que estão lá em outros partidos também, muita boa parte não entende. Eles muito provavelmente vão querer mudar alguma coisa para que o Fundeb possa financiar essas OS no ensino fundamental também. Pode ter certeza. Essa provavelmente vai ser uma briga no Congresso Nacional que logo, logo vai acontecer. Bom, é isso que eu tinha que dizer mais por enquanto. Cadê o Daniel ou o João? Eu estou só vendo eu aqui. Aí estou eu. Muito obrigado, professor Eliseu. Certamente foram palavras muito importantes, porque parte do processo de acabar com a educação pública é desvalorizá-la, né? É dizer que ela não serve para nada, é uma porcaria. Viu, João? E o mais interessante é que gente do nosso campo faz isso. Exatamente. Sabe? Colegas meus, que eu tenho o maior respeito, e fico o tempo inteiro pegando, vai lá, vamos visitar a escola para ver as porcarias que tem lá, sujou a parede, não pintou, porque o professor não sei o que. Porra! Não é? Quer dizer, é uma coisa... Caramba, eu tomo cuidado de quando eu faço visita, eu vejo os problemas e falo, olha, está tendo assalto, mas peraí. Por outro lado, eu falo, olha, eu vi um excelente trabalho, porque é excelente mesmo, tá certo? Ah, mas os alunos... Pô, mas é a condição social dos alunos, o cara não leva em conta, acha que a educação é assim, é mágica. É só ter uma boa escola e pronto, não é assim. Então, essa questão do outro lado, né, das condições socioeconômicas da população, é uma coisa que as pessoas esquecem, né? E acho que nós devemos parar de dizer que escola pública não presta, porque eu não digo, nunca falo isso, mas muita gente amiga, próxima, vereadores que eu tenho o maior respeito, falam isso o tempo inteiro, não pode, né? E aí chega a tal da vereadora e vai lá e fala, e puxa, é mesmo, puxa vida. Quer dizer, caramba, fala a mesma coisa. Perfeito, vereador. Vamos retornar agora a palavra ao professor Daniel Caras. Foi muito cuidadoso em respeitar o tempo dele, então sabemos que ele não pôde desenvolver tudo que ele queria, então devolvemos a palavra para ele para que ele possa falar mais durante uns 5, 10 minutos o que ele achar necessário para desenvolver aquilo que ele teve que cortar porque respeitou religiosamente o tempo dele. Muito obrigado, professor Caras. Devolvemos a palavra. Está sem som, sem som. Opa, pronto, agora sim, voltou o som. Eu acho, obrigado, João, eu acho até que vale a pena a gente já fazer um bate-bola aqui com a fala do Eliseu, né? Primeiro, Eliseu, é até interessante observar que foi muito boa a tua fala sobre a questão da contratação, quando você explicou o PL, a contratação de professores. Dá às gestoras privadas, né, a contratação de professores, o direito de contratar e de demitir professores. Esse era o tópico principal da reforma econômica da educação preconizada pelo Eric Hanuschek. A instabilidade. Agora, é exatamente isso que a gente está conversando aqui, né? Isso é de 1993 nos Estados Unidos, 1990 a 93, quando ele elabora essas reformas. Em 2015, eu tive com ele, pessoalmente com ele, no Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul, e ele já dizia que ele tinha dúvida se essa política tinha dado certo. Porque o que acontece? A estabilidade do professor é um elemento central para a garantia da qualidade da educação, porque está totalmente vinculada com o quê? Com a liberdade de cátedra. E aí, o Eliseu está certo. Sobre o Fundeb, Eliseu, desde a primeira versão, de 2006, era possível pagar com recurso do Fundeb creche conveniada. Isso foi mantido depois até pelo próprio governo Lula, segundo mandato, o governo Dilma, primeiro e segundo mandato, e aí Temer, Bolsonaro não só mantiveram, como estimularam até a política de conveniamento em creches, né? E prefeitos, governadores, quando os governadores tinham a possibilidade de intervir, criando algum tipo de parceria com municípios, porque creche e educação infantil é responsabilidade do município. Mas alguns governadores também criaram estratégias para mobilizar e favorecer o conveniamento em creches. O Eliseu tem total razão, e a gente tem que chamar a atenção para esse fato. Tem muitos estabelecimentos bons de creches conveniadas, mas quando se analisa as creches conveniadas no conjunto, a precariedade é muito maior do que as ilhas de excelência. E o Eliseu também tem razão no seguinte, aí eu posso falar como pesquisador, inclusive.
Sou pesquisador e defendo o direito à creche, né? O custo aluno-qualidade, que é o estudo que eu ajudo a elaborar desde 2006, começa em 2002, eu entro em 2006, ele faz uma análise dos custos das creches no Brasil todo, conveniadas e não conveniadas. E a creche da rede direta de São Paulo, eu vou dizer aqui com nenhum medo de errar, hein? Ela não só é excelente no contexto da cidade de São Paulo, como é excelente no mundo. Então, esse é o tipo de política que a gente deveria promover. Ou seja, a educação pública brasileira dá certo. Dá certo na creche direta, dá certo em inúmeras escolas públicas municipais que nós temos, dá certo em inúmeras escolas estaduais que nós temos. Eu fui aluno de uma das escolas que, para mim, foi muito mais importante que a USP, que é a Escola Técnica Estadual de São Paulo, que é pública. Dá certo na universidade pública. O ponto concreto é que esses estabelecimentos, o que é comum em todos eles, é que existem condições para os profissionais da educação trabalharem. Que essa é a conclusão que está acontecendo no mundo. O mundo tem percebido que o segredo da educação é você manter uma equipe pedagógica de professores e gestores coesa, estável por muito tempo naquele estabelecimento, que possa implementar um projeto pedagógico. E o que vai acontecer com o projeto da Cris Monteiro, caso ele avance? E caso ele seja implementado, que vai ter muita água para passar por debaixo da ponte, né? O que vai acontecer? A instabilidade vai ser a regra da gestão municipal. Ninguém vai conseguir ficar numa escola porque... não combina com a educação, né? A instabilidade não combina com a educação. Exato. A instabilidade não combina. Exatamente, é o oposto do que é a boa educação. A boa educação ela tem que ser estável. E o que vai acontecer? Essa disputa entre as escolas vai fazer com que os alunos, inclusive, sofram, que os alunos da Coreia do Sul sofrem hoje e reclamam, e a Coreia do Sul, inclusive, está caindo nos indicadores internacionais, porque eles são, inclusive, castigados para dar resultado nas avaliações. E eu não tô fazendo aqui um exagero, não, é um problema concreto. É engraçado quando as pessoas trazem os exemplos asiáticos, porque a matriz asiática é outra. Existe outro tipo de educação que está sendo proposta ali. E é uma educação, né, que é uma outra cultura, que coaduna com aquela cultura e que não coaduna com a nossa. E vou dizer mais, assim, na Coreia do Sul, em 2015, eu tive contato com os estudantes que organizavam protestos porque eles diziam: eu não quero só saber responder uma prova, eu quero ter o direito de pensar. Olha, basicamente, que maravilha. Exato, o que eles estavam dizendo ali? Eles estavam dizendo, vamos falar em termos do Paulo Freire, né? Eles estavam dizendo o seguinte: olha, eu não quero mais uma educação. Aqui é o melhor modelo de educação bancária do mundo. O que é educação bancária do Paulo Freire? É você depositar conteúdo na cabeça de um estudante. Ele falou assim: aqui é o melhor modelo de educação, em outras palavras, o que eles estavam dizendo, né? Aqui é o melhor modelo de educação bancária do mundo. Mas eu quero uma educação problematizadora. Eu quero ter direito a construir a minha história, a pensar com a minha própria cabeça, a resolver problema. Os estudantes tinham essa consciência na Coreia do Sul. Então, e isso na frente do Fórum Mundial de Educação, em Incheon, né, em 2015. Que coisa, hein? Que bacana. E só para mostrar como Eliseu está certo em relação ao Fundeb, no Fundeb, em julho de 2020, a gente consegue vencer o Partido Novo, Eliseu. Eles não conseguem alterar o artigo 213 da Constituição Federal, porque eles queriam permitir que tanto o ensino fundamental e o ensino médio fosse gerido de forma privada. Queriam permitir a gestão privada. Perderam. E vou dizer mais. Naquele momento, eles tinham várias alianças na sociedade civil, inclusive em movimentos ou organizações não governamentais, como a ONG Empresarial Todos pela Educação, Fundação Lehman, Instituto Unibanco, e eu pressionei essas entidades e elas não tiveram coragem de manter o apoio ao Partido Novo, retiraram o apoio e a matéria tramitou. Depois, em dezembro de 2020, quando foi ter a regulamentação da matéria, novamente eles tentaram, Eliseu, e aí foi um deputado que era do PSB, que é o teu partido, mas que saiu do PSB, que é o Felipe Rigoni, que ele faz um processo de negociação para permitir que instituições comunitárias dedicadas ao ensino fundamental e ensino médio pudessem gerir as escolas públicas e receber dinheiro das escolas públicas e receberem dinheiro também para suas unidades. Isso ia ter uma perda aí, para vocês terem uma ideia, de cerca de 14 bilhões de reais do Fundeb, para escoar esse dinheiro para esses estabelecimentos privados.
A gente criou uma campanha Fundeb é Público, nesse caso, a reboque da iniciativa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da CNTE, da Undime, veio também essas entidades mais privatistas, né, as fundações empresariais, que concretamente tampouco têm muita consciência de que o que eles defendem está lá no passado nos Estados Unidos. Elas vêm a reboque da nossa iniciativa e acabam colaborando conosco. Foi até nesse sentido interessante trabalhar em defesa do Fundeb é Público. Passou-se o tempo, teve um novo processo de regulamentação da matéria do Fundeb, recentemente, o ano passado, 2021, então estou falando de 2020 a 2021. O Partido Novo tentou de novo, perdeu. O que está acontecendo com o neoliberalismo brasileiro? Quando eles não conseguem no nível federal, eles começam a implementar na cidade de Porto Alegre, na cidade de São Paulo, em outras capitais, porque são capitais grandes e que vão gerar projeção para as teses. Então, vencer esse PL da Cris Monteiro é uma defesa da educação pública de São Paulo, mas também do Brasil. Porque exatamente o que está acontecendo nas derrotas que eles sofrem no nível nacional, eles estão tentando trazer para o município. E é curioso perceber, para finalizar, que esse projeto de lei em especial está tendo o apoio do Escolas Abertas, que é o grupo de mães ultra ricas que quiseram fazer uma pressão enorme para que a rede municipal de São Paulo e também as escolas privadas de São Paulo voltassem antes do que seria seguro em termos epidemiológicos. Mas, nesse caso, nós vencemos, inclusive com apoio de parlamentares dedicados como Eliseu, porque a gente determinou que o critério para o retorno era vacina e condições epidemiológicas. E vencemos. Hoje, as lideranças dos Escolas Abertas, no dia de hoje, fizeram vários pronunciamentos à imprensa em defesa desse PL 573. A questão concreta, eu estava aqui na região da Avenida Paulista, fui fazer uma reunião. A questão concreta é que eu passei nessas escolas bilíngues e eu vi mães desse movimento que têm seus filhos nessas escolas que custam, meus amigos e minhas amigas, por mês, cerca de 8, 9 mil reais. Uma dessas escolas, a Avenues, a escola mais cara da cidade de São Paulo, agora parece que já não é mais, tem uma mais cara que ela. A mensalidade está entre 12 e 14 mil reais. Barbaridade. E estão defendendo que essa seja... Elas que nunca pisaram numa escola pública estão defendendo que a política seja pautada na Cris Monteiro. E fazem uma coisa, nesse pé da Cris Monteiro, fazem uma coisa que ela eu vou dizer o português que é claro aqui, é até cínico a forma como elas se posicionam, porque elas vão dizer que elas querem que escolas privadas do patamar daquelas que atendem os filhos delas façam a gestão das escolas públicas. Vocês acreditam, dando exemplo da saúde, um hospital que eu conheço bem, inclusive tive um amigo que faleceu no hospital, com todo o esforço das equipes, porque os profissionais são comprometidos, inclusive, não estou evitando dizer isso, mas vocês acham que a gestão do Albert Einstein no hospital, nos hospitais de periferia, é equivalente ao Albert Einstein do Morumbi? Não é. Então, a venda desse tipo de argumento que está sendo feita por esses movimentos de ultra ricos, eu não estou falando de gente rica, não. Eu estou falando de gente que sequer paga imposto, porque tem offshore fora do Brasil. É de uma arrogância, né? Exatamente. Uma pretensão, né? Sentimento de superioridade, né? Exato. E dizer que o que acontece das nossas escolas não funciona. Eu vou provar que o Eliseu tem razão. A USP é uma das universidades mais elitistas do Brasil. Mais elitistas. Mas nós começamos a implementar a política de cotas. E vou dizer para vocês, né? Estamos recebendo muito aluno de escola pública. Os meus melhores alunos de licenciaturas, de todas as licenciaturas, inclusive, são alunos que vieram das escolas públicas e que lutam pelo acesso à universidade. Sabe por quê? Olha só. Porque tiveram profissionais de qualidade na educação básica. Então, quem fala que a escola pública brasileira ela não dá certo é porque desconsidera que a escola pública brasileira ela vive na precariedade, mas mesmo na precariedade, graças aos profissionais da educação, a escola pública está dando resultado. O problema concreto é que não dão chance para os professores trabalharem. Ao invés desse projeto da Cris Monteiro, o que a gente teria que estar discutindo? Melhores condições de trabalho nas escolas, acertar a política de carreira, revogar a Sampaprev, quer dizer, a gente deveria estar fortalecendo o serviço público municipal, que faz toda a diferença na cidade de São Paulo, e não é só na educação, não. Eu acompanho bastante a vigilância sanitária, acompanho bastante a área de saúde, quero dizer que eu tenho muito orgulho dos servidores públicos do município de São Paulo que fazem a diferença, e o que a Cris Monteiro
está querendo debelar. Por que ela também quer debelar, né? Qual é o receio que ela tem dessa competência? Porque os servidores públicos municipais fortalecem a democracia. E esse aspecto a gente tem que deixar sempre claro. Diferente do que, infelizmente, defendem alguns vereadores, como no caso a própria Cris Monteiro. E estou fazendo aqui o debate franco, não tenho pessoalmente nada contra ninguém. Mas, objetivamente, as decisões que têm sido tomadas pelo partido da Cris Monteiro são contrárias ao interesse da cidade de São Paulo, do povo paulistano, porque atacam o serviço público paulistano. Muito obrigado aos dois. Né? É óbvio que o Sinesp não podia deixar passar em branco uma oportunidade como essa de fazer uma perguntinha para os dois professores que estão com a gente. Né? Então, a primeira pergunta seria, do ponto de vista individual de cada um de vocês, qual o pior aspecto de todos esses problemas que foram mencionados? Qual o pior aspecto que poderia acontecer caso um PL nefasto como esse fosse aprovado? Quem gostaria de falar primeiro? Eu vou começar, porque não é justo com o Eliseu, ele sempre começa. Eu vou entrar. Aí o Eliseu pode dar sequência aí. Eu estava torcendo para responder, porque eu não sei, não entendi. Essa resposta para mim está muito difícil. Depois que você começa, eu repito. Mas escolher um, mas eu acho que o pior aspecto é o resultado estrutural desse projeto, que é desestruturar a rede pública municipal de São Paulo, que é o maior legado que nós temos na cidade de São Paulo. É só observar quem vai para as manifestações, é só observar quem é, de fato, profissional. Qual outra política consegue ter contato com toda a população paulistana, todos os dias da semana? Mesmo aqueles que não são matriculados nas escolas públicas, no futuro, vão ter contato com profissionais formados nas escolas públicas, com cidadãos e cidadãs formados nas escolas públicas. Então, desestruturar um tesouro estrutural da nossa cidade, eu vejo que é o legado mais nefasto. E desestruturar, e é preciso que fique claro a partir dos sindicatos, atacando, parece que o ataque é a gestão, mas o ataque na prática é aos profissionais. E esse é o roteiro perfeito das reformas econômicas da educação nos Estados Unidos, que naufragaram, João. E a gente tem que chamar atenção para esse fato, naufragaram. O Partido Democrata teve que refazer a política a partir do Barack Obama, e o Barack Obama era um defensor dessas medidas do George Bush. Porque as pessoas também têm uma ideia de que o Barack Obama era uma figura ultra progressista, dedicada à questão pública. Não era. Mas, concretamente, a gente tem que entender que é dever de todo cidadão paulistano defender a rede pública municipal. Eu até fico arrepiado de dizer. A gente tem que fazer essa defesa e dizer que esse projeto é contra o que nós temos de mais estrutural na nossa cidade e que abriga, né, os profissionais que hoje são profissionais extremamente dedicados à defesa do interesse público. Então, para mim, esse é o ponto principal. Obrigado. Professor Eliseu, deu tempo de pensar aí? Deu. No meio de tanto lixo. A pior coisa é o prefeito sancionar, né? Se o prefeito sanciona, se conseguir aprovar, e vou dizer para vocês, ia ser aprovado lá, se a gente não tivesse berrado como a gente berrou, por incrível que pareça, e não é por maldade dos vereadores, é porque as pessoas não conhecem, entendeu? Muitos não conhecem o início, né? A introdução é linda do projeto de lei, tá? E depois pega 3 artigos que acaba com tudo, só que as pessoas não têm essa... Muitas vezes é que a gente é muito sobrecarregado na Câmara, né? A quantidade de projetos de lei do governo, do executivo, é infinita, principalmente numa cidade como São Paulo, com interesses monstruosos econômicos envolvidos, né? Agora, a pior coisa que pode acontecer é que isso aí pode se irradiar pelo Brasil, né? Porque se passa isso em São Paulo, isso é um desmonte da política educacional do Brasil, né? Já chega o que esse governo do Bolsonaro fez no Ministério da Educação, né? Com a roubalheira do Ministério, fora a roubalheira, os desgovernos do Ministério, o desmonte das políticas públicas da educação que foi promovida. Isso aqui é um prato cheio para dizer, está vendo, São Paulo fez, então é bom, né? Agora, eu acho que isso aí faz parte mesmo desse
dessa visão neoliberal fundamentalista, ignorante, né, atrasada do século passado, né? Quando eu fiz meu discurso, eu falei, nós estamos no século XXI, eles estão no século XIX, né? Que na verdade eles querem desestruturar tudo, não é só eles vão querer viver o século XIX, não tinha sistema, não tinha nada, era entidades de benemerência, as boas pessoas de bem vão ensinar um grupinho aqui de pessoas aqui, outro, não tinha essa estrutura que tem. E, na verdade, a tendência é para virar isso, né? E como, assim, pegando um pouco do que o Daniel falou, Daniel, você também falou na frente, graças a Deus, vou copiar de você dessa vez. Mas você é bom demais, Daniel, pelo amor de Deus, você faz uma análise tão legal, puxa vida. Mas é uma desestruturação do Estado, né? Uma desestruturação do poder público. Porque a educação, não é à toa que a educação tem a fração maior do orçamento que nós votamos todo ano na Câmara é da educação. E ela representa a maior fração do que é público na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Ela representa a estrutura do poder público, do Estado. Se você privatiza isso, você vai aumentar, não só desqualificar a educação, como aumentar a violência, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a organização, a desorganização nos bairros, nas comunidades. É isso que vai acontecer. É a desestruturação da cidade. Então, o maior risco é isso aí, é desestruturar a cidade, não só a educação, mas a cidade como um todo. É gravíssimo essa questão aí, é perigosa, né? É de uma maldade contra o povo brasileiro, né? As pessoas, eu fico pensando, engraçado, as pessoas não estão percebendo o que estão fazendo, né? A maldade que isso significa, né? Você tirar o direito do cidadão, você colocar o pessoal na violência, você desorganizar. E os funcionários também, quer dizer, a gente fala assim, será prejudicado os professores? Serão, mas serão mais prejudicados toda a população como um todo. E os professores e os funcionários nem se fala. Então é isso, é isso aí mesmo. Eu estou muito preocupado, dia 9 tem uma audiência pública lá, vamos fazer a audiência pública, mas precisamos denunciar muito isso e impedir de todas as maneiras que se vote esse monstro, né? Você vê, na Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado por 7-2. Veja só, quer dizer, 7-2. Pode contar que nós estaremos lá. Por quê? Porque as pessoas, não é que... Nem sei se os 7 vereadores queriam isso, mas eles não sabiam, não estavam entendendo o buraco que é isso. E, imediatamente, a moça tentou, conversando com o presidente da Câmara, colocar em votação. E, imediatamente, foi uma coisa impressionante. A gente teve que se esgoelar para segurar. Mas, então, eu acho que o Cinesp tem um papel muito importante nisso, viu? É claro que a gente na Câmara faz o que pode. O Daniel, para a sua elaboração, né, Daniel? A elaboração que você faz dos conteúdos, esclarece. É tão bacana isso, né? Eu acho que tanto o Cinesp como o Daniel, você, João, Letícia, e todo o pessoal, Rosana, toda essa turma do Cinesp aí, Rosana está sempre na Câmara e outras pessoas também, tão queridas, são fundamentais. São fundamentais, tem que brigar, tem que chutar a canela mesmo, não pode ser educado. Tem que fazer tudo para evitar que uma barbaridade dessa passe. Realmente é um privilégio os professores. Eu imagino que a Letícia tem alguma perguntinha para fazer antes da gente passar para as considerações finais. Passo para você, Letícia. Obrigada. Live boa é aquela que as perguntas são respondidas ao longo desse bate-papo, né? Porque eu fiz a tarefinha de fazer algumas perguntas que eu achei assim, poxa, eles precisam tocar nesse ponto, naquele, e vocês, de uma forma bem fluida, foram tratando desses temas, dessas preocupações, e me deixaram com poucas chances de poder fazer alguma pergunta. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho nessa última resposta que vocês deram sobre essa desestruturação, porque a cidade de São Paulo, a rede municipal, ela tem uma construção histórica, né, de currículo para a cidade de São Paulo, e que leva em consideração, respeita a diversidade. A gente tem aí uma matriz curricular, e esse PL ele traz a liberdade de que cada OS reelabore a sua matriz curricular.
o que para o Cinesp, para nós educadores, é bem preocupante. E até mesmo diante da fala de vocês, me vem a questão da gestão democrática nas unidades, né? A gente, na condição de supervisor escolar, observa que as unidades que são gerenciadas pelas organizações sociais não têm um conselho participativo pela comunidade, né? Então, eu gostaria que vocês tocassem um pouquinho nesse aspecto da gestão democrática, dessa construção de currículo que leva em consideração as especificidades dos locais, dessas comunidades educacionais e comunidades escolares. Daniel, começa? Sim. Então, Letícia, esse é o ponto que você trouxe, ele é fundamental para compreender a hipocrisia na defesa, entre os defensores, a hipocrisia que eles cometem na defesa desse projeto. Veja, gestão democrática é um princípio do artigo 206 da Constituição Federal, dos princípios do ensino da educação. Se não me engano, é o princípio número 6. O primeiro princípio é a igualdade de condições de processo de permanência na escola, e aí vem outros princípios. Esse projeto não prevê a gestão democrática, porque a gestão vai ser feita pela OS, né? pela entidade privada. Isso significa, concretamente, que não se trata mais de gestão pública. Porque se fosse gestão pública, como eles argumentam, não, o projeto vai continuar, a gestão vai continuar sendo pública porque vai ter acesso ao público, como bem falou o João Alberto na apresentação inicial. Isso é tão mentiroso, que se eles tivessem um mínimo de coerência, eles falariam o seguinte, olha, vai ser gestão privada, mas a gestão vai continuar sendo democrática. Isso eles não permitem. E vou dizer para vocês um aspecto que é estrutural sobre qualidade da educação. Falando das experiências internacionais que o Brasil adora citar, sem muitas vezes conhecer. Na Finlândia, a gestão é totalmente pública. Não tem nem universidades, acho que é 0,2% de todas as matrículas da creche até a pós-graduação que não são públicas na Finlândia. E público estatal. Importante frisar essa questão. Na Coreia do Sul, a gestão também é totalmente pública. E eles chegaram à conclusão, Eliseu, que a participação dos pais foi fundamental para a Revolução Sul-Coreana. Por quê? Porque precisava saber como que era, para as pessoas não têm dimensão do milagre sul-coreano que foi feito a partir, como o Eliseu falou muito bem, a educação sozinha não resolve os problemas. A Revolução Sul-Coreana foi feita com muito dinheiro dos Estados Unidos, porque o inimigo era a Coreia do Norte, que tinha aliança com a China, e tinha aliança com a China maoísta, e tinha uma aliança, porque foi o único país que conseguiu, num determinado momento, também com a União Soviética. Então, era uma situação geopolítica. Os Estados Unidos precisavam injetar dinheiro na Coreia do Sul. A Samsung, a LG, enfim, a Hyundai, as empresas sul-coreanas, elas não surgiram do nada. Elas surgiram com investimento estatal pautado em recurso que vinha de fora. Bom, ainda assim, em relação... Isso eu estou dizendo para dar o contexto. Mas em relação aos avanços pedagógicos que eles tiveram, e são inegáveis, e eu não gosto totalmente do modelo sul-coreano, porque não cabe... Eu gosto no sentido de que eu respeito, mas não cabe para o Brasil, como eu já trouxe aqui. Mas olha só que aspecto importante, né? Mesmo com a educação tendo muitas características autoritárias na Coreia do Sul, eles deixam muito claro, Letícia, que precisa ter gestão democrática. Mesmo, ou seja, a questão cultural que o Eliseu falou, né? Por exemplo, a questão do castigo na sala de aula, que ainda é permitido na Coreia do Sul, e não é o mesmo castigo que a gente sofria aqui no Brasil muitos anos atrás, né, a palmatória, etc., é outro tipo de castigo, são outros, mas é castigo da mesma maneira, de forma alguma dá para ponderar isso. Mas isso é conversado, inclusive, com os pais, e é um problema de cultura, porque a cultura permite essa questão, né, e está errado, os estudantes não querem mais, logo isso acaba lá. Mas percebe que existia um processo de articulação entre família e escola, e as discussões eram feitas de forma democrática. Isso está sendo, não talvez tão democráticas como são feitas no Brasil, mas mais de forma participativa, e que isso não vai ser possível com essa gestão da Cris Monteiro, e que se fosse gestão pública de fato, como ela diz,
que vai ser gestão pública mediada pelo setor privado, estruturada pelo setor privado. Se fosse gestão pública, teria que ter gestão democrática. Aí queria ver essas empresas de educação, essas OSs, qualquer que seja o modelo, sentar na mesa com a comunidade para discutir. Queria ver se a comunidade ia aceitar, por exemplo, ensino para teste, que é o que eles vão fazer, porque todo o critério de controle dessas escolas vai ser o teste. É o resultado no exame paulistano, é o resultado no exame nacional que vai determinar se esse contrato vai ser renovado. Vocês imaginam a quantidade de fraudes que vão acontecer? Tem filmes aqui, para quem tiver HBO Max, tem filmes sobre fraude nos Estados Unidos. Na Netflix tinha filme, não sei se ainda está no catálogo. O livro da Dani Revich, até quero cumprimentar a Kate Gomes, que está aqui, que fez uma citação muito apropriada da Dani Revich aqui na nossa discussão, acompanhando as nossas falas aqui, minha e do Eliseu. Então, é preciso que a gente tenha consciência do risco que a gente vive. E não é... Você pegou o ponto, Letícia, esse ponto tem que ser levado para o argumento do projeto. Se fosse gestão pública, seria democrática. E tanto não é pública porque não é gestão democrática. O projeto não permite gestão democrática. A OS vai ter total liberdade de fazer o que ela quiser com o espaço que é público, que foi pago pelo erário público. E com dinheiro público. Com dinheiro público. Quer dizer, é privatização total. E eles estão privatizando os bônus, mas eles não querem ter, não o ônus, o dever de fazer gestão democrática. Então, você pegou um ponto fundamental que tem que ser levado a debate. Bom, falar só um pouco sobre isso, rapidinho, né? No projeto de lei, eles falam de um novo modelo de gestão, só que não diz o que é, né? Certamente é um novo modelo de gestão, né? Realmente não tem nada a ver com gestão democrática, né? Eu acho que o grande pulo do gato na educação é justamente a aproximação das famílias na escola, da comunidade na escola, do entorno na escola. Isso é decisivo, né? Nas minhas experiências como professor, eu sempre tive uma vinculação forte com o aluno e sempre, muitas vezes, até vindo familiares, irmãos, primos, amigos. Isso é uma coisa impressionante, né? Como funciona, né? Os diretores de escolas, algumas que eu dei pública, tinham, quer dizer, quando tinha essa visão do envolvimento com a família, com a vida do aluno, era tremendamente melhor, né? Inclusive, eu tive o prazer, né, de ter os péssimos alunos acabaram se tornando amigos, grandes alunos, né? Lembrando bem aquele livro do Macarenco, né? O poema pedagógico, um negócio tão lindo, né? Você entender o que é a educação, né? Entender o que é isso. E realmente esse pessoal é frio, o pessoal parece que não tem sentimento, é uma coisa de uma máquina, né? Uma máquina de querer fazer educação, quer dizer, imagine o horror que é isso aqui, né? E o mais importante, né? Não tem nada a ver com gestão democrática, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, esse é um ponto central, né? Que não tem nada de gestão democrática, isso aí. Gestão democrática, quando é pública, existe, senão ela não existe. Eu vou chegando ao final do nosso evento. Não posso deixar de repetir o prazer que foi ouvir a palavra de ambos. Em nome do Cinesp, agradecer demais a sua colaboração, porque esse PL realmente precisa ser derrubado e nós estamos organizando a categoria para isso, né? E agradecer a todas as pessoas que estiveram na nossa retaguarda, a Rosana, o Zé Roberto, o Pedro, a nossa presidente Norma e toda a diretoria do sindicato, e passar a palavra para vocês para as considerações finais, para que a gente possa caminhar para o encerramento. Muito obrigado, até mais. Bom, vou aqui mais uma vez fazer o início. Quero agradecer ao Cinesp, parabenizar, dizer que eu estou totalmente à disposição, Eliseu, para fazer o enfrentamento desse projeto. Onde você achar que eu posso colaborar, pode contar comigo. Fazer uma menção especial aqui ao Comitê São Paulo, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que produz agora uma nota técnica, deve estar já em conclusão essa nota técnica contra esse projeto de lei, mostrando a inadequação jurídica, pedagógica e a inadequação cidadã desse projeto, e dizer que é uma honra poder participar de um evento do Cinesp, que sempre
está na vanguarda aí dos enfrentamentos que importam, de fato, para a cidade de São Paulo, e não apenas na educação. Então, sempre que também eu tiver a oportunidade de poder estar em diálogo com vocês, vai ser uma honra, e contem comigo também para as manifestações, mobilizações. Eu vou estar sempre ao lado de vocês e trabalhando junto com vocês, construindo junto com vocês a resistência necessária para vencer esse projeto e outras maldades, né? Aqui, antes da gente começar, o Eliseu falou, ele falou uma verdade. É muita maldade que a gente tem que enfrentar todos os dias, né? E muitas vezes a gente tem que ter consciência que os vereadores sozinhos eles não vão conseguir reverter essas maldades. É preciso ter apoio popular, porque o apoio popular é fundamental para a orientação política, inclusive de vereadores que têm compromisso com o povo, como é o caso do nosso querido Eliseu Gabriel. Então, muito obrigado, Letícia. Quero mandar um abraço e um beijo especial para a Rosana e dizer que eu estou totalmente à disposição, João. O que precisar também o Cinesp pode contar comigo. E, Eliseu, estamos juntos. Legal. Prazer enorme, viu, Daniel? Uma alegria enorme te ouvir, estar do seu lado. Para mim é uma honra muito grande. Que bom que você está aí. Vamos precisar de você mesmo, viu? A gente vai precisar mesmo de você, né? Nós estamos aí numa luta terrível, né? E o Cinesp, viu, João Alberto, Letícia, Norma também, né? Todo o pessoal do Cinesp, o Luiz, né? Professor Luiz, enfim, o papel de vocês, você não imagina a importância de vocês, a importância que vocês têm na Câmara, como é importante a pressão que vocês exercem de forma democrática, mas é uma coisa maravilhosa a importância, né? O Ulisses Guimarães dizia assim, democracias são pressões, são úteis, são necessárias, desde que legítimas, né? Eu acho que esse é um termo, são pressões desde que legítimas. Eu acho que esse projeto atinge em cheio a categoria, né? Quer dizer, além da categoria, nós estamos falando da população, da nossa sociedade, dos seres humanos que moram aqui, atinge frontalmente, e o papel de vocês é absolutamente fundamental. Então, muito obrigado, parabéns por esse evento. Daniel, mais uma vez, uma alegria estar com você, João, Letícia, um abração para todos. Se o tema não fosse tão espinhoso, eu diria que foi uma delícia, né? Mas é um prazer estar com vocês, que são bravos lutadores pela educação, e em nome da diretoria do Cinesp, eu agradeço as contribuições, esse diálogo necessário, agradeço a participação das pessoas via chat. Aproveito para dizer que a live fica gravada, então é possível depois fazer o compartilhamento para que a gente possa atingir o maior número de pessoas sobre esses esclarecimentos necessários, para que nos façamos presentes nos 2 momentos de audiência pública que teremos, né? A semana que vem, dia 9, às 11 horas, o Cinesp chama, então, a categoria para estar juntos lá, argumentando, apresentando todos esses motivos pelos quais somos totalmente contrários a este PL, para que a gente se faça ouvir e mude a opinião de vereadores ainda em dúvida e que esse projeto não passe. Então, fica aqui a mensagem de que a live pode ser compartilhada e que a gente possa, então, dia 9, estar lá na Câmara ou virtualmente, porque também há essa possibilidade de participação, para que a gente apresente todos os nossos posicionamentos contrários a esse PL. Agradeço a vocês mais uma vez, desejo uma excelente noite. Obrigado, foi uma honra. Muito legal mesmo, muito legal.